Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a apresentação do Islã, agora vamos falar acerca das 5 necessidades básicas no Islã. Estas necessidades são fundamentais para todo ser humano ter uma vida digna. Por isso, as legislações ordenaram sua proteção e proibiram tudo o que está contra elas. O Islã as protege essas necessidades básicas que a gente vai mencionar mais adiante. Então, o Islã protege para que o muçulmano possa viver com segurança e tranquilidade nesta vida, trabalhando ou praticando ações para garantir a sua vida terrena e a vida futura. Ou seja, o muçulmano protege essas necessidades básicas para que tenha uma vida digna, tenha uma tranquilidade nessa vida terrena, essa vida mundana. E também trabalhando, ou seja, praticando as boas ações, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo os ensinamentos do profeta Muhammad para garantir a vida futura, que é a derradeira vida. Deste modo, a sociedade muçulmana vive como uma comunidade única, conectada como uma sólida edificação, unidos uns com os outros. Então, aqui, até é uma parte aqui da citação do dito do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, que diz que os muçulmanos é como se fosse uma única edificação, ou seja, ele chama isso por causa da união dos muçulmanos, é como se fosse uma sólida edificação, são unidos, como se fosse um só corpo. Então, o exemplo de um corpo, quando é um único corpo, assim, se um de seus membros sofre uma dor, ou seja, se uma parte do corpo sofre uma dor, o que acontece? Afeta todo o corpo. Então, assim são os muçulmanos, é como se fosse uma única edificação. E se uma dessas edificações sofrer um dano, uma dor, afeta a todos. Então, esses muçulmanos, caso haja ali uma divergência entre elas e tal, isso pode afetar toda a religião. Afeta toda a religião. Então, que o profeta Muhammad dá exemplo que os muçulmanos, da forma que eles devem ser unidos, é como uma única edificação. E se essa edificação sofrer um dano, ou seja, exemplificou como sendo, se sofrer um dano, pode já quebrar o restante de toda a edificação. Então, exemplificou como se fosse um corpo, um único corpo, um corpo humano, que quando sofre uma dor também, uma parte, um dos membros sofre uma dor. Vamos dar o exemplo da dor de um dente. Só a dor de um e único dente afeta todo o corpo. Afeta todo o corpo. Esse exemplo que o profeta Muhammad dá aqui, que o Islã é assim, ou os muçulmanos são assim, devem se unir como se fosse uma única edificação bem sólida. Entrando num estado, ou seja, quando um dos membros é afetado com uma dor, entra no estado febril, impedindo o sono. Então, a proteção destas necessidades básicas, essas necessidades básicas a gente vai mencionar mais adiante. Então, a proteção destas necessidades básicas são implementadas através de duas coisas, que é aplicá-las e regulá-las, ou seja, aplicar essas necessidades básicas e regular. E também manter protegidas da transgressão e negligência, ou seja, sempre manter elas protegidas, preservar essas necessidades básicas e não transgredir ou negligenciar. Então, dentre essas necessidades básicas está a religião. A religião está dentre essas necessidades básicas. São 5. Então, a primeira é a religião. Então, é o assunto mais importante, a razão pela qual Allah criou a humanidade e enviou os mensageiros para que o propagassem e protegessem, tal como disse Allah, o Altíssimo, no Alcorão. Por certo, enviamos a cada comunidade um mensageiro para que exortasse a adorar a Allah e evitar o sedutor. Então, a primeira necessidade básica, a religião.
é muito importante, é um assunto muito importante. E é a razão pela qual Deus enviou quem? Os mensageiros. Ou seja, a religião. E é muito importante que Allah revelou essa razão pela qual criou a humanidade e enviou os mensageiros. E esses mensageiros, o que eles propagavam? De que adorássemos um e único Deus. Então é importante, por certo, enviamos a cada comunidade um mensageiro. A cada nação recebeu um mensageiro. E esse mensageiro exortava os seus povos para adorarem um e único Deus e que se afastassem, evitassem o sedutor, ou seja, as ações do Satanás. Por isso o Islã se preocupa em preservar a religião e protegê-la de qualquer alteração. O Islã, então, se preocupa para preservar a religião e também protegendo da sua alteração ou deturpação para que não seja contaminada por superstições, costumes, manipulações ou coisas ilícitas. Então, o que a gente se preocupa, por exemplo, ao falar qualquer coisa da religião, a gente logo busca o que? Uma evidência. Ao falar qualquer assunto, vamos buscar uma evidência. Aonde? No Alcorão. Vamos buscar uma evidência nos ditos do profeta Muhammad. Isso tudo para fugir o quê? A gente foge essa contaminação através de superstições ou costumes ou manipulação, para que não seja o que? Deturpada a mensagem do Islã. Então é um dos motivos que a gente sempre tem. Falou algo ou faz algo, praticou algo, logo as pessoas, os sábios, os muçulmanos recorrem. Será que isso tem a ver com o Islã? Será que tem no Alcorão? Foi citado pelo profeta, o profeta fez, os seus companheiros fizeram. Então essa é a preocupação do muçulmano, preservar a religião, preservar a mensagem do Islã, buscando as suas evidências. Então essa é a primeira necessidade básica, a religião. A segunda necessidade básica, o corpo. Allah ordenou proteger a vida. Inclusive, se isso inclui a prática de algo ilícito para consegui-lo, dado que se é necessário, está de antemão perdoado. Sobre isso, Allah disse, mas se alguém se vê impelido a isso por fome, sem intenção de pecar nem se exceder, não será um pecado para ele. Em verdade, Allah é quem absolve indulgente. Então, aqui está falando sobre a preservação da vida, por exemplo. Diz que o muçulmano, por exemplo, está em situações difíceis. A fome, por exemplo, está passando por fome ou está passando por sede. Não tem como se alimentar. Capaz de morrer. O que deve fazer? Tem que recorrer até para coisas que são ilícitas para se alimentar. Mas sem exceder. Sem intenção de cometer pecado. Ou seja, não está bem com fome, mas quer comer aquilo que é ilícito. Então, nesse caso, está buscando pecado. Então, vai buscar aquilo, sabendo que é ilícito, quando está em situações extremas. Por que tem que comer algo que seja ilícito? Porque tem que preservar a vida. Tem que preservar o corpo. Então, o Islã chega até esse ponto. Então, essa é a segunda necessidade básica, que é preservar a vida. Ou seja, preserva a vida, depois vem o quê? A adoração. Você não se pode deixar morrer, por exemplo. A pessoa está ali em jejum, está passando mal, quase desmaiando. O que se recomenda é quebrar o jejum. Toma água, come algo e não se deixar desmaiar porque está jejuando para Deus. É uma ação para agradar a Deus? Não. Então você ali preserva a vida. Então essa é uma das necessidades básicas. A segunda, preservar a vida. Também proibiu matar ou causar dano. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, proibiu também matar ou causar dano. O Altíssimo disse no Alcorão, e contribuam pela causa de Allah e não vos autodestruais e fazei o bem. Em verdade, Allah ama os benfeitores. Aqui está falando, contribuam pela causa de Allah e não vos autodestruais, ou seja, não se suicide, não se mate, não faça algo que tire a sua própria
vida ou tira a vida dos outros. E fazer o bem, faça sempre o bem. Então, essa aqui é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Em verdade, Allah ama os benfeitores. Deus ama aqueles que fazem o bem. Aqui é um incentivo para a gente ficar bem longe daquilo que são os ataques, daquilo que são destruir alguém, matar alguém, tudo isso é contra. Ou matar a você próprio, se autodestruir, se explodir, tudo isso é contra o Islã. O Islã preserva ou ensina para que a gente preserve a vida. Ou seja, chegou ao ponto de afirmar, digo, o Islã, de que até pode comer ou consumir aquilo que é ilícito. Para quê? Preservar a vida. Então, é uma prioridade, é uma necessidade básica. Por isso, Allah legislou estabelecendo limites e punições, as quais proíbem causar danos às pessoas, seja qual for a religião delas. Então, aqui fica claro, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus legislou, estabeleceu limites, punições, ou seja, até mesmo quando você convive com pessoas de outras religiões, tem que tentar preservar elas, preservar a vida daquelas pessoas. Não pode agredir, por exemplo, ou atacar só porque são ou pertencem às outras religiões. Allah disse: ó crentes, está-vos estabelecido a lei de talião em caso de homicídio. Aqui é uma das evidências de que se você vai matar alguém, você também vai ser morto. Isso já é aquela lei do talhão. Se você feriu alguém, você vai ser ferido. Isso tudo para quê? É para se proteger ou preservar a vida, para que as pessoas aprendam que se eu fazer esse mal, eu vou receber também o mesmo mal. Se eu atacar desse e causar danos, você é capaz de também receber a mesma coisa. Então, a pessoa, antes de partir para a agressão, antes de pensar que eu tenho que matar aquela pessoa, ela sabe ou tem que saber que é capaz também de ser morto. Então, aqui é uma forma de se preservar as vidas. Muitas das vezes, a gente observa nos países que seguem a legislação islâmica, a questão da segurança, a questão do roubo, assassinato é bem menor, porque eles sabem bem das leis e sabem que se eu fazer isso, esse dano volta para mim. Se eu fazer ou agredir alguém, ou roubar, ou matar alguém, ele sabe o que lhe espera. O que vai acontecer? A pessoa fica longe de cometer qualquer barbárie. Então, estamos falando aí do segunda necessidade básica, que é a preservação do corpo. A segunda necessidade, aliás, a terceira necessidade básica é a razão. O Islã proibiu tudo que possa afetar a razão e a consciência, porque a razão é uma das maiores graças que Allah nos concedeu e ela é baseada na dignidade humana. É através da razão que se julga tudo nesta e na outra vida. Por esta razão, Allah proibiu todos os tipos de inebriantes e drogas. Allah disse: ó fiéis, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e as adivinhações com setas são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que o prospereis. Então, aqui, a razão. Devemos preservar o nosso juízo. Então, deixar o nosso juízo no lugar. Não destruir através de bebidas alcoólicas ou as drogas. Tudo isso são ações de Satanás. Drogas, bebidas, aí acrescenta-se nesse versículo que é uma das evidências, né? Os jogos de azar, adivinhações, ou seja, ir atrás de um adivinho, querer saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, sabendo que quem sabe do futuro é somente Allah, somente Deus sabe do futuro, ninguém consegue adivinhar algo, somente Allah sabe do futuro. Então, esse conjunto de ações, incluindo aí as bebidas alcoólicas, são ações de Satanás. São coisas que podem destruir o quê? O nosso juízo. Temos que preservar o nosso juízo. Então, esse é o terceiro,
a terceira necessidade básica, na verdade, queria dizer. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.